Glosa Ordinária. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Glosa Ordinária, um podcast que se quer ligeiro sobre temas não tão ligeiros. Eu sou a Mariana Leite, tenho aqui comigo a Joana Gomes. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. E o Pedro Monteiro. Olá, bom dia. Vamos então falar de saúde mental e academia. Temos para isso uma convidada especial hoje, a Mariana Amorim, que é psicóloga. Saúde mental e academia, muitas vezes temos aquela imagem do cientista louco que sozinho consegue fazer tudo, apesar dos seus problemas mentais e psicológicos, supera todas as dificuldades. Temos também aquela imagem do filósofo encerrado numa torre e que ainda assim consegue escrever e produzir tudo e mais alguma coisa, apesar de não ter qualquer ligação com o resto da humanidade. O que é isto? Será que é uma imagem, são umas imagens que nos perseguem e que nos condicionam também para pensarmos no trabalho académico? Vou passar a palavra à nossa convidada, a Mariana Amorim. Olá, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, vou seguir o vosso cumprimento. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dentro desta diversidade. Agradeço muito o convite para estar aqui. Sou psicóloga clínica e da saúde desde 2011 pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. O meu percurso tem sido diverso. Trabalhei muitos anos com população com deficiência intelectual, pela qual sou perdidamente apaixonada. A par disso, sempre o trabalho clínico. Sou especialista também em psicoterapia pela Sociedade Portuguesa de Psicodrama, porque tenho também uma ligação muito forte à arte-terapia. Tudo o que é intervenção através da poesia, através do teatro, também me toca muito. Isto, no fundo, acaba por fazer mais sentido ainda para um podcast com pessoas de letras, não é? Porque estamos ligados ao estudo da literatura, da cultura também. Mariana, acho que podemos começar já com as perguntas. Isto vai ser um pouco confuso, que temos Mariana e Mariana. Mas vamos começar já a atacar o problema principal. Academia e saúde mental. O que é que as pessoas pensam quando ouvem isto? O que é que se pode dizer sobre academia e saúde mental? Relacionam-se as duas coisas? Há essa imagem do cientista louco, esgotado, cansado, ou por outro lado, não? O que é que... Ok, se calhar vou começar por dividir esta pergunta em várias camadas. Vou começar por falar um bocadinho da percepção da sociedade em geral, que eu acho que importa aqui tocar também, porque a percepção da sociedade efetivamente tem alguma influência na qualidade do que é o vosso trabalho, porque são definidas as políticas por quem não está, às vezes, diretamente dentro da área. Então, começo por vos dizer que fiz uma sondagem nada científica na minha página do Instagram, mas porque quando fui convidada fiquei com esta curiosidade grande de perceber como é que as pessoas que seguem a minha página compreenderiam esta questão, e coloquei uma questão muito simples numa sondagem que era: sobretudo se pensar noutras profissões, acho que ser investigador científico estará associado a níveis de stress, 3 pontinhos. Primeira hipótese, abaixo da média. Segunda hipótese, na média. E terceira hipótese, acima da média. Acima da média foi uma hipótese votada por 36% das pessoas, tendo a mesma percentagem votado que o nível de stress seria abaixo da média. E 27% das pessoas consideraram que estará na média. Podemos, pois, concluir que a maioria dos meus votantes acha que o nível de stress de quem trabalha em investigação científica estará na média ou abaixo da média. Coloquei ainda uma outra questão que dizia o seguinte: acho que trabalhar em investigação científica é 3 pontinhos e 4 opções de resposta. 1. Espetacular, um privilégio irrecusável. 2. Bom, mas não dava para mim. 3. Muita parra e pouca uva. 4. Caminho certo para o burnout. 54% das pessoas consideraram que é espetacular. Um privilégio irrecusável.
23% ficaram-se pelo bom, mas não dava para mim. 15% consideram que é o caminho certo para o burnout. E 8% consideram que é muita parra e pouca uva. Então eu dizia que realmente esta imagem do cientista louco passa realmente por achar que é alguém que trata assuntos que ninguém entende, mas que ele está muito feliz, plenamente realizado a tratar estes assuntos e que tem um estatuto absolutamente invejável, condições de vida de luxo a qualquer um poderia e deveria aspirar. Acho que esta imagem perdura muito, há muito discurso, tem muito trabalho, mas se calhar gostam mesmo daquilo, têm muito trabalho, mas ganham muito, fazem o que querem. Então é esta ideia de estatuto associada a uma vida desafogada que não corresponde ao que efetivamente a investigação nos dá. Não sei se vocês conhecem uma investigação feita por Ana Ferreira, foi muito divulgada nos mídia em 2021 e tinha o seguinte título: Trabalho científico em Portugal, precariedade e burnout. Sim, sim. Um trabalho grande que abrangeu 2.726 inquiridos e realmente o retrato dela é muito diferente deste estatuto, porque retrata uma data de pessoas que têm que continuar a viver à custa dos pais e que relatam quase ter que pagar para trabalhar. Ao nível da investigação científica, dizer-vos ainda que, embora existam já alguns trabalhos importantes, quer a nível nacional, quer a nível internacional, são claramente poucos. Quando nós observamos outras profissões, por exemplo, o tema do burnout tem sido sobretudo estudado por profissionais de saúde, professores. A ansiedade de desempenho, que é aquela ansiedade mais relacionada com os resultados escolares, com a prestação até profissional, é muito estudada nos estudantes, por exemplo, mas a nível da academia, eu diria que é um assunto que ainda fala baixinho. Se nós procurarmos, nós encontramos, mas estar na cabeça das pessoas e na ordem do dia, acho sinceramente que não está e que efetivamente ainda há muito trabalho a fazer. Acho que já estamos a avançar um pouco por algumas questões que talvez seja melhor explorar. Só para quem não estiver completamente por dentro do assunto, o que é o burnout? Ok. Eu diria que há uma data de palavras que parecem novas neste domínio da saúde mental e que não são novas. Nós agora ouvimos falar de burnout, mas aqui há muitos anos já ouvíamos falar em esgotamento. Então, o burnout é muito semelhante ao esgotamento. Traduz um stress crónico que existe em contexto laboral, que leva a pessoa a uma exaustão física e mental. E, para além do burnout, quais seriam as outras principais doenças do foro psicológico que afetam os académicos? Mariana? Ok. Temos ali uma tríade vizinha, porque elas mesclam-se umas com as outras, então vamos falar, sem entrar em especificações muito particulares, em ansiedade, burnout, efetivamente, e depressão. Ansiedade pelo stress constante que existe com prazos, pelo receio de não se produzir em nível suficiente, pela imprevisibilidade do futuro, que gera uma sensação de insegurança muito constante, de não estar com os pés no chão. Depois temos efetivamente o burnout, e aqui quero desfazer um bocadinho um conceito, porque pensa-se que o burnout se deve sobretudo a uma carga excessiva de trabalho, mas não só. Um dos motivos de burnout pode ser, por exemplo, agora estou-me a recordar do termo em inglês e não de um equivalente em português, mas moral distress. O que é isto? Eu sentir que estou a fazer certas coisas constantemente que não correspondem aos meus princípios morais, que eu estou a trabalhar a uma qualidade que é abaixo do que seria a minha expectativa. Isto também são fatores que contribuem para o burnout. Não é necessariamente as pessoas que trabalham muito são as que têm burnout. Às vezes as pessoas que não se sentem identificadas com o que estão a fazer, sentem que há questões que as estão a corromper pessoalmente, também estão altamente propensas ao burnout.
A depressão aqui surge também muito novamente pela falta de perspectiva de futuro, por planos pessoais que às vezes são constantemente adiados e pela sensação ocasional de vazio e falta de propósito, porque não consigo ver um caminho a longo prazo em que eu sinta este é o meu caminho. Eu tinha um complemento àquilo que tu acabaste de dizer, Mariana. Ou seja, falaste de uma questão importante que é as pessoas estarem convencidas que é a carga de trabalho excessiva que causa o burnout e haver outros fatores para tal. E, por exemplo, eu acho que, não sei, tu dir-me-ás se penso corretamente, um dos fatores que ajuda também ao burnout é a desorganização do trabalho, isto é, coisas que nos prazos para executar tarefas dados à última da hora, ou nós temos um planeamento para um mês ou para uma semana e depois este planeamento ser interrompido constantemente com coisas que surgem que nós não contávamos. Achas que isso também é um fator, ou seja, que a organização do trabalho coletivo, porque nós não trabalhamos sozinhos, o nosso trabalho tem uma dimensão solitária, mas também tem uma dimensão em que, como qualquer outra pessoa que trabalha numa instituição, é afetada pelo trabalho dos outros. E queria-te perguntar se achas que isso também ajuda ao burnout. Dos fatores, efetivamente, que mais nos ajuda a uma limpeza mental, por assim dizer, é alguma organização, alguma rotina, alguma previsibilidade. Eu saber com o que vou contar para amanhã e que de repente cada dia não me chove uma tempestade nova. Se a cada dia me chove uma tempestade nova que me obriga a reorganizar os meus planos, isso com certeza que tem um impacto nos nossos níveis de stress. E, como eu estava a dizer, o burnout trata-se de uma questão de stress crónico. Se nós tivermos stress ocasional, vamos imaginar, vamos ao topo da onda, mas de repente tivemos trabalho para tempo para reorganizar o nosso trabalho melhor, o nosso stress tem tempo de baixar. O que é que acontece se nós estamos a ser constantemente interrompidos por novas solicitações? Estamos ali sempre no pico, sem tempo de baixar, sem tempo de acalmar, sem tempo de gerar a tal previsibilidade que é altamente organizadora dos nossos processos mentais e da nossa estabilidade emocional também. Tendo precisamente isso em conta, se calhar podemos abordar outra faceta que é inerente ao trabalho que nós fazemos, que é aquela pressão para produzir, porque, pelo aquilo que estiveste agora mesmo a descrever, temos, portanto, uma instabilidade muito grande e, de facto, é verdade, é uma carreira com muita instabilidade. E como é que isso se reflete para quem tem que fazer produção de trabalho eminentemente intelectual? Não é? Claro que a instabilidade laboral é péssima para toda a gente, mas como pensar, quem trabalha, no fundo, com a cabeça, como conseguir ter mente disponível para produzir ao mesmo tempo que está nesta situação? Uma das coisas que a investigação relata, que eu acho que é um enorme fator protetor, é que, apesar disto tudo, as pessoas que fazem investigação reportam gostar verdadeiramente do que fazem. E quando nós gostamos verdadeiramente do que fazemos, quando temos uma motivação intrínseca, torna-se mais fácil superar esse tipo de obstáculos. Não faz com que todos os outros desapareçam, ou seja, uma das coisas que é revelada é que há períodos em que a motivação baixa. Estou aqui a dar o litro para quê? Estou aqui a procurar o meu máximo para quê? Portanto, eu acho que é manter o foco naquilo que nos move, naquilo que efetivamente é a nossa motivação intrínseca e efetivamente desenvolver todo um resto de estratégias que vão potenciar a nossa saúde mental neste processo e minimizar o impacto dos fatores mais nocivos. Ou seja, basicamente a sorte é nós estarmos a sofrer por gosto também. Sofrer por gosto. Correr por gosto não cansa. Mas ou cansa mesmo, é um mito. Cansa. Tendo em conta o que acabamos de dizer, esta ideia de sofrer por gosto não cansa, da instabilidade laboral, da pressão para publicar, eu, falando agora muito pessoalmente, sofro imenso daquilo que é chamado hoje em dia o síndrome do impostor. E também te queria pedir que nos desse uma definição teórica do que é o síndrome do impostor, para que os nossos ouvintes que não estejam habituados a essa terminologia saibam do que é que estamos a falar. E também
queria perguntar como ou que tipo de estratégias é que podemos desenvolver para lutar contra isto, porque eu sinto que é uma luta diária, contra uma hidra não de 7, mas de 100 cabeças. Se calhar começo por vos dizer uma coisa que é terrível, mas com certeza todos vocês já sabem. Às vezes há aquela ideia de quanto mais avançamos no conhecimento, mais perto estamos de saber tudo. Mito. Quanto mais avançamos no conhecimento, mais percebemos que nos falta saber. Mais pequeninos nos sentimos. A solução para isto seria: parem por aqui, não aprendam mais nada. Não, mas falar-vos também, eu adoro aprender, desde que terminei o curso estou em formação e atualização constante, mas há esta sensação efetivamente de que nunca vou chegar ao ponto de saber tudo. Então, consciencializarmos muito disso, não estamos a caminhar para a perfeição, nunca vamos ser perfeitos, não temos que entregar um trabalho que seja o cúmulo da sabedoria. O síndrome do impostor, eu gosto de o traduzir num pensamento, que é aquele pensamento: eu sou uma fraude. Sim. Eu não sei tanto como os outros pensam que eu sei. Tudo o que eles dizem ou acham de bom sobre mim não é verdade. É caridade, não é? É caridade. Estão-me a dar umas pancadinhas nas costas. E realmente é uma sensação de insegurança que interfere na visão que nós temos de nós e que dificulta muitas vezes o reconhecimento de qualidades que nós temos e que sabemos que as temos, mas uma boa forma também de perceber isto é que impostor é aquele que conscientemente engana alguém e não se incomoda minimamente com isso, até tem prazer na sua impostorice. Ou seja, quem tem síndrome de impostor não tem prazer nenhum com a ideia de eventualmente ser um impostor. Depois, outra coisa que eu costumo dizer que é essencial sempre é acolher as emoções que nos surgem. Porque este síndrome é uma conversa com as nossas emoções. É uma conversa connosco num estado de vulnerabilidade. Então nós temos que aceder a escutar isso. Não podemos negar essas emoções, mas sim permitir-lhes a expressão. Quase ter um diálogo connosco mesmo. Ok, estás apavorada neste momento. Vamos lá perceber o que é que te deixa tão apavorada. Outra coisa que queria dizer é que li há uns tempos um livro que se chama A Equação da Felicidade. Procurem o autor, eu não vou dizer porque eu ia pronunciar mal o nome. Mas ele não é da área de saúde mental, é alguém que trabalha na Google e passou por um evento que é um cataclismo na vida de alguém. Ele perdeu um filho bastante jovem e, no fundo, fala sobre o processo dele de recuperação depois de um evento tão traumático. E uma das frases que ele tem nesse livro, que é uma verdade, é: o nosso cérebro registra 10 vezes mais rápido eventos negativos do que eventos positivos. Porquê? Porque no nosso desenvolvimento enquanto humanos, nós, para sobreviver enquanto espécie, tivemos que nos defender de ameaças que eram marcadamente físicas. Nós tínhamos que fugir, nós tínhamos que nos defender, nós tínhamos que agir, o nosso corpo tinha que acelerar pela nossa sobrevivência. O que é que se passa? A nossa sobrevivência emocional depende de mecanismos bastante diferentes do que aqueles que estão envolvidos na nossa sobrevivência física. Então, quase que nós nesta fase temos que ensinar de novo o nosso cérebro e temos que, para combater este síndrome do impostor, quase que construir uma lista dos nossos sucessos e repeti-la para educar o nosso cérebro a reter também esta informação, quase uma oração pessoal aos meus sucessos. Um mantra, não é? Um mantra. Queria só fazer dois comentários, aliás, aquilo que a Mariana acabou de dizer. Um é que encontramos aqui uma explicação psicológica para os anais falarem de desastres, os anais medievais registarem tudo quanto é desastre, porque a historiografia, lá iremos um dia a esse episódio, mas a historiografia analística, portanto os primórdios da escrita histórica na Idade Média, registram sobretudo desastres, cheias, tremores de terra. Infelizmente ocorreu um na Turquia e na Síria há bem pouco tempo com resultados catastróficos. Mas então
Ou seja, é o impulso para memorializar, rememorar o desastre é muito maior do que aquele que é recordar a felicidade. Vemos também que é muito mais fácil, em termos iconográficos, representar o inferno do que representar o paraíso. Isso era um comentário à parte que foge um pouco do âmbito da saúde mental. E a outra pergunta tinha que ver com se tu achas que faz falta haver solidariedade, ou seja, quando tu dizes que nós temos que repetir para nós próprios a lista dos nossos sucessos, se achas que poderia ajudar uma rede de solidariedade dos colegas exatamente falarem dos sucessos uns dos outros, porque às vezes é mais fácil não sermos nós a dizer isso, serem os outros dizendo-nos. Claro que isto, quem tem o síndrome de impostor pode achar, estás só a dizer isso porque és meu amigo, etc. Mas se calhar, não sei se é uma questão portuguesa ou geral, se calhar nós elogiamos pouco o nosso trabalho e o nosso sucesso, carregamos-nos muito mais, digamos, com os defeitos e com os erros, do que com aquilo que realmente alcançamos. Queria comentar se isso, se pudesses. Eu acho que realmente, e faz muito parte da alma portuguesa também, nós falarmos dos nossos sucessos quase que parece arrogância. Não cai bem, não é de bom tom. De resto, vocês tocam aí num ponto muito querido meu, porque eu sou absolutamente fã das terapias de grupo, faço muito terapia de grupo e acho que tem um potencial brutal, acelerador, face à terapia individual muitas vezes, mas também dizer-vos o seguinte: a terapia de grupo não seria só um momento que serve para nós darmos pancadinhas nas costas uns aos outros e para ajudarmos cada um a construir a sua lista de sucessos, mas às vezes para uma coisa que é bem mais simples e igualmente importante, que é ver-me através do outro, perceber que eu não sou o único, perceber que o que eu levo como defeito pessoal se calhar reflete antes o defeito de uma estrutura com reflexo coletivo. Portanto, efetivamente, acho que esses grupos de partilha são chave. Costumo dizer muitas vezes que também, enquanto seres humanos, nós desenvolvemos-nos em tribo. Haviam sentidos de comunidade muito fortes que se têm perdido ao longo dos anos. Portanto, acho que os grupos terapêuticos têm esse poder mágico e altamente transformador. Quando cantamos em coro, há uma energia muito diferente daquela que se sente quando cantamos sozinhos. É engraçado porque, no fundo, aqueles grupos de ajuda que acabam por se formar entre académicos acabam por refletir um pouco essa necessidade e também contrasta com aquilo que eu tinha comentado logo no início, não é? Da ideia do cientista isolado do mundo, uma espécie de Frankenstein numa torre, fazer tudo sozinho, quando nem o processo de investigação funciona assim, e nós estamos nas áreas das ciências sociais e humanas, mas nas ciências naturais ainda mais evidente isso fica, como a própria necessidade de colaborar, contactar, desabafar e partilhar experiências e tudo mais. Pegando precisamente nisso que estás a dizer, Mariana, eu queria perguntar se é só uma impressão que eu tenho ou se há alguma evidência científica, porque parece-me que há uma diferença geracional na forma de abordar e de falar abertamente destes problemas psicológicos. Por exemplo, pelas pessoas que estamos aqui a gravar este podcast, eu talvez serei de uma geração diferente da Joana e da Mariana, mas estamos completamente no mesmo barco na forma como sentimos as coisas, como nos sentimos também à vontade para falar delas, porque precisamente todos passamos, sobretudo pela questão da instabilidade laboral diária e da instabilidade laboral a longo prazo. E parece-me que, olhando para uma geração mais velha, se calhar não tiveram que passar por isso e se calhar não estão afetados pelos mesmos problemas que nós hoje em dia sofremos, não sei. Claro que é uma questão muito geracional, até porque este conceito de não termos o mesmo emprego ao longo da vida é uma coisa muito recente. Antes o mais comum era que uma pessoa fizesse a mesma coisa do início até ao fim da sua vida. Até nascia e já se sabia o que é que aquela pessoa ia fazer na sua carreira profissional. De resto, dizer também que esta atenção para as questões de saúde mental, esta preocupação com as questões da saúde mental é uma coisa radicalmente diferente. Eu posso dizer-vos que noto uma diferença imensa desde quando eu acabei o meu curso até ao dia de hoje. Efetivamente, a forma como se fala de consulta de saúde mental, os pedidos de ajuda, aumentaram radicalmente. E a que é que isto se deve? Mais uma vez, esta força de conjunto.
começou a falar-se de saúde mental nos mídias, seja em podcast, seja na televisão, seja no rádio, como nunca se falou antes. Logo, não é que estes problemas não existissem antes. Mais uma vez, eu acho que todos os problemas, a maior parte, existem desde o início da história da humanidade, com outros nomes. A depressão era descrita como melancolia. A ansiedade era descrita como angústia. Simplesmente a nossa forma de tratar estes assuntos era diferente. Eu não duvido que o que são os nossos pais, outras gerações, não tenham passado por inúmeros conflitos, até potencialmente por situações de burnout, por não estarem nada identificados com o que estavam a fazer, queriam seguir outro rumo de vida, mas que foram muitas vezes vividos e resolvidos em silêncio. Ou não resolvidos. Ou não resolvidos, e se calhar também depois geracionalmente se vê o reflexo disso, e também aquela lógica que muitas vezes nós temos a nível pessoal e não só, de eu sobrevivi, eu passei por isso, portanto tu também sobrevives e também tens de passar por isso porque vai-te fazer mais forte, e nem sempre funciona. Mas agora, pegando precisamente nesta dimensão, achas que há uma diferença entre homens e mulheres na questão dos problemas mentais? Ainda há. Não vos posso dizer se a diferença a que nós assistimos nos pedidos de consulta reflete a questão de efetivamente serem as mulheres, porque são quem mais recorre à consulta psicológica, as que têm mais problemas de saúde mental, ou se simplesmente realmente ainda há maior dificuldade dos homens para reconhecerem a necessidade desta ajuda, se calhar às vezes mais do que reconhecerem, por realmente a fazerem esse pedido. Eu tinha uma pergunta, é voltar um pouco atrás, mas pegando no que a Mariana disse, que muitas vezes somos impelidos a lidar com os problemas individualmente, porque era assim que se fazia antes, não havia uma consciência coletiva de que isto transcende a própria pessoa, e muitas vezes nós ficamos naquela dúvida de o problema é meu, pessoal, ou é um problema estrutural desta profissão. E, nesse sentido, perguntar-te quais poderiam ser as estratégias que as próprias instituições, nós aqui na faculdade sabemos que temos psicólogos, que não só para os estudantes, mas também para os funcionários, professores e investigadores, mas se calhar, enquanto Faculdade de Letras, e uma vez tu estás ligada à arte-terapia, o que é que esta faculdade poderia fazer no sentido de ajudar, usando a nossa própria investigação, na melhoria das nossas condições de trabalho de psicológica e de emocional, e também da comunidade? Então, realmente, uma das estratégias passa por pensar que isto é um problema bem menos pessoal do que se pensa, não reflete, lá está, a falta de capacidade individual, ou um problema que mais ninguém tenha, nem é minha responsabilidade exclusiva, reflete de facto a organização do sistema do ensino superior e ciência. Logo, não é algo que eu tenha que me envergonhar ou pelo qual tenha que me responsabilizar pessoalmente, mas eu posso fazer parte de uma voz coletiva que pretende resolver este problema, efetivamente. E como é que se resolve este problema? Primeiro, efetivamente, eu acho que é bom existir já uma equipa de suporte, mas eu acho que os grupos de suporte informais, ainda que não tenham nenhum profissional de saúde mental envolvidos, podem ser muito importantes. De que forma? Há um conjunto de estratégias de promoção de saúde mental que podem perfeitamente ser discutidas, partilhadas entre vocês, vivências. O que é que nós sabemos também? Que se calhar a primeira forma de ajuda nestas circunstâncias passa por uma tomada de decisão altamente consciente e informada. O que é que eu quero dizer com isto? Antes de qualquer pessoa decidir que o que quer fazer da sua vida é investigação científica, ter direito, por exemplo, a uma sessão de esclarecimento por quem já está na carreira académica. Haver esta conversa aberta ou colocar questões, às vezes quem já está pode informar sobre certos aspectos que quem está a pensar nisso nem tem ideia que deva ser uma coisa que vai equacionar ou sobre a qual deva refletir. Porque apesar de eu achar que quem já toma esta decisão sabe mais ou menos ao que vai, não reflete propriamente aquela sociedade que acha que é um estatuto incrível estar na investigação científica,
Acho que quando se toma esta decisão, há sempre coisas que não se sabem. E quanto mais informada e consciente for a minha decisão, melhor. Então acho que é fundamental apoiar mais esta tomada de decisão. E parece-me fácil de concretizar. Pegando precisamente nestas estratégias que podemos usar coletivamente, quais é que podemos também usar pessoalmente para combater um pouco estas dificuldades que vamos encontrando? O que é que sugeres? Então, para combater também o síndrome do impostor, nós também temos que dialogar connosco próprios no sentido de quanto é que sou eu que também me coloco uma exigência e uma pressão excessiva. O que é que eu me estou a exigir neste momento que talvez não seja razoável? Às vezes temos que ter esta reunião dura connosco próprio, pensar nestas questões. Outra estratégia fundamental, e que às vezes é tremendamente difícil, é que se perceba que o descanso é altamente produtivo. Quantas vezes uma pessoa não fica a trabalhar horas a fio com a sensação de que não produziu nada e no dia seguinte o que é que faz para compensar isto? Trabalha ainda mais! Quando há pouco tempo li uma frase que também me ficou no ouvido muito interessante, que é: as pessoas, ao contrário do que se pensa, são como a maior parte das máquinas. Funcionam melhor depois de desligadas, uns tempos. Às vezes é preciso mesmo fazer desligar, ligar e fazer um reset Exato. no sistema. Em linha com a necessidade de descanso vem o cumprimento de uma série de outras necessidades básicas que são essenciais à nossa saúde como um todo e saúde mental por sequência: uma boa hidratação, tempo ao ar livre, comer bem, dormir melhor, praticar desporto. Outra questão que eu acho fundamental é o conhecimento do nosso biorritmo natural. Andou por aí muito a moda do 5 a.m. Club, de repente vamos todos levantar-nos às 5 da manhã e ser mais produtivos, e há pessoas para quem isso simplesmente é uma agressão. A mim não funciona. Não, é verdade. 5 p.m. Club. 5 a.m. é hora de Pois. Não, eu já tentei, definitivamente eu só consigo funcionar melhor meio fim da manhã, e para trabalhar, e já me dei conta disso, e agora já aceito bem isso, Com certeza. trabalho melhor à noite. Essencial. A partir das 9 da noite é quando eu produzo. Eu é o oposto. Eu sou do 5 a.m. naturalmente. Eu sou galinha e tu és uma coruja. Exatamente. Bem, 5 da manhã se calhar é exagerado. Mas há mesmo animais relacionados com a personalidade laboral. É engraçado perceberem isso, para identificar os diferentes perfis. Isso também, no fundo, talvez seja daquelas coisas que também façam com que o público não perceba muito bem o tipo de trabalho que nós fazemos, porque muitas vezes nós podemos trabalhar, por exemplo, a partir de Em casa. horas que ninguém vê. Exatamente, então se nós acordamos às 10 ou 11 da manhã, toda a gente nos pergunta: mas se tu não fazes nada, o que é que estiveste a fazer? Sim. Estive até às 4 horas a escrever um artigo. Sim. Ou então dividires os teus dias pelo fim de semana. Eu gosto de trabalhar se calhar menos horas por dia, porque eu gosto das manhãs para trabalhar. Então prefiro ocupar os fins de semana, mas se calhar ninguém pensa que ao fim de semana estou a fazer alguma coisa, parece que ando aí a não fazer nada. E houve uma coisa também de que falaste, Mariana, sobre descansar, e isso foi algo com que eu combati muito tempo, porque às vezes eu tenho mesmo de parar e não consigo mesmo produzir absolutamente nada, sinto-me uma inútil, uma fraude, etc, etc, mas a verdade é que não dá. E muitas vezes há aquele estereótipo do bolseiro que passa a vida a comer batatas fritas e a ver televisão, mas a verdade é que o nosso cérebro está em papa e nós temos mesmo de parar porque não sai nada. Atingimos o limite. Completamente. É um shutdown forçado. Às vezes desligamos mesmo, às vezes acho que... O problema é efetivamente quando nós estamos nesse shutdown e ainda assim insistimos em trabalhar todos os dias para nada, apenas para um prejuízo nosso crescente. É uma espécie de sentimento de culpa de não estarmos a fazer, acabamos por nem fazer nada que seja realmente produtivo, mas também não aproveitar esse tempo para desligar e pôr o trabalho completamente de lado. Então ficamos ali numa terra de ninguém, que se calhar é o pior dos cenários. Eu, quando estava a fazer a tese, costumava dizer que a minha cabeça era uma máquina de lavar,
porque ia fazer outras coisas, mas estava Sim. sempre a pensar nos temas da tese. Ora, aí está, uma das coisas que eu tinha aqui era ter rotinas que ajudem a reduzir estímulos e distanciar o pensamento, porque quando uma pessoa está a desenvolver trabalho científico acontece isso. Nós estamos em permanente estado de alerta. Parece que aquele assunto dorme connosco e acorda connosco. E, efetivamente, uma das coisas que mais contribui para o nosso processo criativo, que tantas vezes é necessário também no processo de investigação, porque ainda que seja altamente lógico, baseado em dados, para fazermos inferências, nós necessitamos de alguma abertura, alguma flexibilidade. Nós temos que realmente envolver-nos em estratégias que nos ajudem a distanciar o pensamento. Parar o pensamento nunca, porque ele nunca vai parar. Para parar nós teríamos que estar mortos. Mas realmente envolvermos-nos em coisas, isso dependendo do perfil pessoal de cada um, que nos façam fazer ali um corte com aquele momento. Por exemplo, há pessoas que o conseguem fazer com meditação, há outras que com meditação nem pensar. Há pessoas que o conseguem fazer a pintar um quadro, há pessoas que a pintar um quadro nem pensar. Eu tenho que ir ouvir hard rock e aí sim a minha mente esvazia. Por isso aí também parte de um processo de autoconhecimento muito grande e de usarmos as nossas melhores ferramentas a nosso favor. E, sobretudo, fazer isso sem culpa. Sem não é? culpa. Sim. Eu dei por mim, a dada altura, não conseguia ler romances ou textos que me interessavam pessoalmente. Porque não posso estar a fazer isto, eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho que ler Sua! fraude, não é? Portanto, e acho que se calhar realmente é importante termos esta dimensão de fazer coisas por fora, sem culpa, e no fundo que acabam por contribuir muito para depois o nosso trabalho ser melhor. Exatamente. E uma Sim. das coisas fundamentais a esse respeito, imaginem, houve um estudo que acompanhou algumas pessoas, um estudo sobre felicidade ao longo de 75 anos de vida. O maior estudo que já se realizou. E um dos maiores preditores da felicidade e, consequentemente, do bem-estar mental, o que é que são? São as relações pessoais. Nós precisamos, enquanto seres humanos, de nos relacionarmos com os outros. Não dá para ser cientista louco no topo do castelo. Ficamos efetivamente loucos. Então, garantir que temos este tempo para nos envolver com pessoas, com as nossas pessoas. Vocês estão aqui a fazer isto, que maravilha, a relacionarem-se, a pensarem sobre outras coisas para além dos vossos temas científicos. Mas nunca descuidarmos também esta parte, porque quantas vezes não se sacrificam efetivamente as relações por causa destes prazos que vocês têm que cumprir. Sim, acho que faz todo sentido. Eu acho que com a pandemia, esse isolamento que é característico da nossa profissão, porque, como eu disse, é um trabalho em grande parte solitário. Quando nós não damos aulas ou temos reuniões ou fazemos podcast, estamos sozinhos na nossa casa ou no nosso escritório, vai dependendo de cada um, mas então ter tempo, saber parar e tentar reativar essas relações que a pandemia também acabou por esfriar, porque as pessoas acostumaram-se a estar sozinhas ou a depender muito das tecnologias, das redes sociais para a comunicação, que acho que não digo asneira se disse, é que não é a mesma coisa, porque o contacto visual, a proximidade física traz-nos outro tipo de emoções, que no fundo acaba por ser um meio muito semelhante àquilo que nós utilizamos, o computador e as teclas, etc. Então, acho que nós deveríamos, se calhar, ter mais espaço para essas relações, para estar com a família, com os amigos, ou a fazer um hobby com pessoas que partilham os mesmos gostos. Não sei se isso é uma boa estratégia também. Sim, uma das coisas também que eu li recentemente foi que uma das perdas fundamentais com o teletrabalho na qualidade de vida laboral foi, por exemplo, quando as pessoas efetivamente estavam na empresa, há sempre aquele momento em que alguém vai tirar um café e se encontra com outra pessoa, e é naquele momento que partilham um bocadinho sobre cada uma, desanuviam, dão umas gargalhadas, fizemos ali uma pausa no nosso trabalho. De repente estamos todos a trabalhar em casa, esses momentos desapareceram
e desapareceram de uma forma que realmente teve o seu impacto. Antes as pessoas não achavam que aquele momento fosse tão importante, às vezes até olhávamos para ele como uma perda de tempo. Oh meu Deus, queria estar ali 5 minutos e estive 15, agora estou super atrasada. Mas efetivamente, com o afastamento, percebeu-se que estes 15 minutos que eu estive afastada se calhar potenciavam o resto do trabalho que eu desenvolvi depois. Sendo que, se calhar, também a maneira como nós conseguimos lidar com esse estar juntos pode variar em conformidade com aquilo que nós temos que fazer, com os ritmos que nós temos, porque, por exemplo, para mim funciona muito bem vir aqui 2 vezes por semana, porque é a altura em que falo com os colegas, mas se eu vier mais, já não consigo trabalhar, Claro. já me distraio completamente e não sou a única que Não. não é? Muitas vezes, se nós tivermos que vir todos os dias, é capaz de não funcionar. Se nós soubermos, ok, eu vou neste dia e sei que vou encontrar X pessoas e lá está, para gravar um podcast, para organizar alguma coisa, um congresso, um colóquio, uma exposição, etc., acaba por funcionar. E se calhar também aquela estratégia de que falavas agora do criar grupos que seja para desanuviar, não propriamente para falar sobre trabalho científico, embora isso também seja muito útil, mas também para desanuviar, no fundo, um grupo de café que se possa... Outra estratégia que nós começamos a recorrer com mais frequência, que nas ciências é uma coisa muito habitual, mas nas humanidades não é fazer artigos em coautoria. É como ir ao ginásio, é ter um parceiro de ginásio. Custa menos fazer as máquinas, custa menos correr na passadeira, porque sabemos que está... é super comum, vocês estão a dar uma novidade, eu não sabia que não, vocês nas humanidades é produziam mais tanto raro. isoladamente. É mais raro... mais área da linguística. Na linguística, sim. Mas... Sim, áreas que têm já um grau de cientificação considerável, digamos assim, ou pretendem ter. Sim, mesmo sociologia já é mais... Agora, na literatura, é raríssima ver... E na história também. E na história. E nós não somos só nós, várias pessoas estão a começar a tentar fazer artigos em coautoria. Isso acho que é uma dupla razão. É uma razão emocional, aquela que eu acabei de descrever, não estamos sozinhos, temos alguém com quem dialogar sobre as nossas interrogações ao longo do trabalho, e depois também tem que ver com a estratégia de publicação, embora depois nas avaliações os artigos contem por metade ou por mais, consoante o número de autores. Mas é de facto diferente, é como ter alguém que está ali, que entende a nossa dor, ajuda-nos a ser mais realistas com os prazos também. Sim. E é isso, alguém que entende aquilo que nós estamos a fazer, que partilha o trabalho, o fardo. No fundo também para dividir aquele fardo de sermos uma fraude, porque não somos uma fraude sozinhas. Afinal somos uma fraude coletiva. Mas é menor o peso, efetivamente. Exato. Só, talvez para concluir, voltando um pouquinho atrás, uma pequena reflexão sobre a parte de produzir, porque nós falámos em como arranjar maneira de produzir mais e melhor, mas também qual o peso destas avaliações em que nós temos que publicar em números e às vezes os números não refletem a qualidade, esta pressão para competirmos e, no fundo, a dificuldade que também pode causar na criação de redes, porque há uma ideia de que temos que competir uns com os outros, como há tão pouco financiamento, com tão poucos meios, andamos a concorrer uns contra os outros e às vezes há aquele embate de sermos amigos mesmo e termos que andar a lutar por um pedaço de pão que não dá para dividir pelos dois. Qual é o impacto que achas que isso causa também na saúde mental e como podemos contornar, tendo em conta que andamos a tentar viver, no fundo, de financiamentos parcos e instáveis e precários. Com prazos que mudam a cada ano. Exato. E os critérios também. E os critérios também. Mais uma vez, isto é profundamente impactante porque causa o tal moral distress. Porque eu teria todo o gosto em ajudar aquela pessoa com quem eu até simpatizo, mas se calhar se eu ajudar aquela pessoa com quem eu simpatizo, eu perco o meu lugar. E isto não é só o meu desporto, isto é o meu meio de subsistência. Eu preciso disto para sobreviver, para fazer a minha vida. Então, eu diria que assumir responsabilidade individual sobre isto é profundamente desaconselhado. Então, realmente, o que se tem que fazer eu cheguei a ler um artigo de alguém que defendia que os critérios para a apreciação é que teriam que mudar. Em vez de medirmos alguém pela quantidade, pelos números,
medirmos efetivamente pela qualidade, que mais do que o número de publicações, por exemplo, poderia importar o número de vezes que a pessoa é citada. Aqui voltamos aos números. Pois, Acabamos um bocadinho na mesma questão. Sim. Mas, efetivamente, estes critérios criam a separação entre as pessoas e dificultam esta cooperação, que em termos de saúde mental, em termos de bem-estar, seriam altamente vantajosas. Até porque, no fundo, acaba por ser escondermos não, mas levados a pensar que devemos esconder informação, quando Sim. na verdade deveria ser exatamente o contrário. Nós já chegámos a falar sobre isso, a necessidade de colaborar. Efetivamente, Não é? e a verdade e transparência e o sentirmos que podemos ser plenamente ao lado de alguém é o que mais estreita qualquer relação. Se nós nos sentimos a esconder algo de alguém, digamos que temos um conjunto de relações minadas. Sim. E no fundo o próprio sistema acaba por promover isso a partir Sim. do momento em que tens que competir e... É verdade. Eu acho que nós, não posso falar pelos outros, não tenho essa experiência, mas da nossa parte, eu tenho muita sorte com os meus colegas, sinto que me apoiam, eu acho que também tento apoiá-los, mas de facto há sempre esse espectro da competição, que se calhar não é uma competição neste momento flagrante, mas que no futuro nós teremos que competir uns contra os outros. E a nossa felicidade, se um de nós ficar com o lugar, eu tenho a certeza que será uma felicidade sempre tocada pela mágoa de saber que os outros não vão poder ter as mesmas condições. Pois é. Isso dilacera. É, porque deixa-nos sempre... Nós o que gostaríamos era que todos nós pudéssemos ter Sim. alguma coisa que não nos obrigasse a sair da academia também, que é um tópico muito corrente. Ou a sair do país. Ou a sair do país, como já aconteceu, não é? E também, no fundo, podermos ter relações humanas, porque nós passamos décadas da nossa vida a trabalhar em conjunto e a trabalhar em assuntos que são bastante mais pessoais, porque realmente é verdade aquilo que se comentou logo no início, são coisas de que nós realmente gostamos, são coisas de que realmente nos interessam. Então há um investimento pessoal muito grande. Não é aquele documento que nós fechamos ao fim do dia no computador e não olhamos mais para aquele Excel. Não, realmente Não é um trabalho, não é realmente um propósito. é um propósito, e às vezes isso também causa o tal burnout, o tal excesso, o tal incapacidade de desligar, mas por outro lado nós partilhamos de interesses em comuns e não sei, mas creio que será um dos aspectos mais importantes para conseguir criar relações, não é? Ter Sem dúvida. pessoas que partilham do... Sim. Falam a Afinidade. mesma linguagem. E também, já agora, porque nós somos mais do que aquilo que trabalhamos aqui em conjunto. Estamos lá nos momentos de angústia, estamos lá nos momentos de alegria, choramos juntos, rimos juntos, saímos juntos. Sim. Portanto... Há relações, estão condenados a serem felizes. Boa. Eu creio que já temos muito pano para mangas a partir desta conversa que tivemos aqui com a Mariana Amorim. As informações que ela nos deixou, algumas sugestões de leitura, vão estar linkadas em baixo da publicação do podcast, assim como as redes sociais da Mariana, para quem tiver curiosidade. E muito obrigada mais uma vez a todos os nossos ouvintes e até à próxima. Adeus, até à próxima. Até à próxima, obrigado. Glosa ordinária.